Pronto, hoje é outro dia e eu quero deixar também mais uma mensagem a vocês neste mês de janeiro, né? Janeiro de 2022. Eu sou Eurênio de Oliveira Júnior, uma figura desconhecida, antes assim. As ideias que eu trago, que não são propriamente minhas, são buriladas, algumas por mim, são ideias que têm que vingar no concerto do Brasil, concerto com C, ao qual está destinado um grande futuro perante as nações, um grande futuro. São dados de futuro espiritual, ou seja, de aspiração do melhoramento, de aspiração do aperfeiçoamento. Este é o fundamento da eubiose, né? Que é a ciência da vida e que nos ensina a viver em consonância com as leis da natureza que nos cerca e com as leis universais que derivam, que dão origem, ou melhor, elas, leis universais, dão origem às leis da natureza. É uma repetição analógica. Então, quem se liga a si mesmo, na sua parte transitória com sua parte perene, definitiva, espiritual, começa a entender as leis da natureza e começa a entender as leis universais, que são estranhas, né? As leis universais não são estranhas. O homem fica sempre atrás da... Tem vários documentários, né? Fica sempre atrás de uma explicação do universo. Vamos lembrar que os oráculos do passado e da antiga Grécia, e havia um oráculo famoso em Delfos, em que as pitonisas, recebendo os fluxos das terras e das regiões mais baixas, traduzidos em aspirações de gases, entravam num certo transe, e Delfos dizia: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. É famosa esta frase que foi depois vertida pelo filósofo Sócrates, que era um panagista do autoconhecimento. Vejam como é muito mais fácil se autoconhecer do que ficar buscando ou embarcando em algumas canoas mesmo furadas, porque a ciência também dá os seus furos, e não são pequenos. Mas hoje eu quero falar um pouco de Pedro II e de Getúlio Vargas. Não vou entrar nas discussões políticas, nós vamos ver bem o que são partidos, né? Mas remontar historicamente a que um rei da Fenícia esteve aqui cerca de 850 anos antes da era cristã, ou seja, não se cogitava da presença de Jesus ou Cristo. Chamava-se ele Badesir. E este rei veio com 2 filhos, era um casal, eles eram gêmeos, que foram chamados de Ietbaal e Ietbaal-Bel, o lado masculino e o ângulo feminino. Mas Badesir, que era um comandante da esquadra fenícia, fez uma tessitura no Brasil, de norte a sul. Ele localizou-se na região onde hoje é a Amazônia e fez um trabalho de constatação e de permeio entre as linhas que estavam chegando ao Brasil para que durassem tempos e fossem depois captadas e desenvolvidas por todos nós, né? Bastante tempo depois, né? Porque 850 anos antes da era cristã, com mais 2.200, quase 100 para 200 anos que temos na nossa era, bastante tempo. Este trabalho de Badesir foi captado e, de certa forma, revelado por um estrangeiro austríaco chamado Ludwig Schwenhagen. Ludwig Schwenhagen escreveu uma obra pequena chamada Antiga História do Brasil. E depois, ilustrado por um grande pesquisador que foi chamado o Champollion brasileiro,
Bernardo de Azevedo da Silva Ramos. Então, falando dos seres que compareceram para que esse trabalho se desenvolvesse, o primeiro grande ser após a descoberta, tirar a coberta do Brasil, porque o Brasil já era visitado antes, o Brasil já tinha sido visitado e descoberto, mas os livros oficiais não trazem isto. Nós tivemos a figura de Pedro II, filho de Pedro I e da sua esposa, que era Carlota Joaquina. Ou melhor, Dom João VI e Carlota Joaquina geraram Pedro I, e Pedro I, com a princesa Leopoldina, teria gerado o Pedro II, ou Pedro de Alcântara, que em realidade foi uma criança trocada, porque entre os mundos internos em que há vida como a nossa, são permitidas algumas trocas, né? Uma criança que existe em cima vai para baixo e uma criança que está embaixo vai para cima. Traz então outro estado de consciência. E Pedro II trazia outro estado de consciência, não? E ele nos revela as traquitanas políticas que ocorrem no Brasil desde o tempo do Império. Ele exercia politicamente, era uma monarquia constitucional, ele exercia o poder moderador. E dizia Pedro II, isto os historiadores constataram em alguns textos que foram deixados por cronistas da época, dizia assim, eles são insaciáveis, ou seja, os políticos eram, já naquele tempo, agora acho que até agravados, eles eram insaciáveis. Por mais que você desse, mais eles queriam. Então, vem desta época, por um trabalho de Saint-Yves d'Alveidre, um francês que tinha prerrogativas de transes. Ele escreveu A Missão da Índia na Europa, A Missão dos Judeus. Ele nos fala da sinarquia, né? A sinarquia é uma proposta inalcançável atualmente, não se pode falar nisto. Quem estiver alardeando a sinarquia para ser implantada está criando um problema utópico, não tem lugar nenhum. Seria a reforma do ser humano que geraria um estado de consciência que poderia proporcionar um governo sinárquico. Sinárquico é com hierarquias. Prevaleceriam no alto as hierarquias da realização coletiva, da satisfação individual e da felicidade, que seriam obedecidas nesta ordem de gradação de prioridades. Então, é uma proposta inalcançável no momento atual. Isto é muito importante que seja dito, porque existem redutos que falam na fundação de um partido sinárquico, mas partido já não está dentro da ideia holística ou geral de solução. E Vargas foi, no recôndito dos acontecimentos, o filho real de um adepto. O que é um adepto? O adepto da boa lei é aquele que já transcendeu a simples condição humana e traz um estado de consciência mais proposto para a coletividade, mais adequado, mais avançado, mais esclarecido com os valores do plano espiritual. Então, Vargas foi o filho de um adepto. Getúlio Dornelles Vargas, nascido em São Borja, no Rio Grande do Sul. E Vargas, num voo que fez sobre a região do Brasil Central, e mais especificamente um roncador, voltou e narrou que ele teve a sensação de ter visto uma cidade brilhante. E há uma cidade mesmo, mas só que nos mundos interiores dessa região. Este assunto é um assunto extremamente apaixonante que não vou traçar agora. Então Vargas, que era filho de um adepto, quando voou pelo Brasil Central, ele viu isto do avião. E não soube explicar por que viu,
soube explicar que viu, mas não por quê. E ele não tinha consciência de ser filho de um adepto, mas o trabalho dele era consertar o que estragaram do trabalho de Pedro II. Ele tentou consertar. Só que ele tinha no seu calcanhar, ele que era um apanagista do quinto passo da humanidade, ou seja, a raça ariana, o passado vertido na figura de Carlos Lacerda, que fez uma ferrenha oposição ao seu governo, que foi um dos causadores dele ter saído de circulação através do suicídio, para evitar uma grave conflagração dentro do Brasil. Lacerda era uma face do senhor anterior, o de Atlas Bell. 3 etapas: Atlas Bell passado, Arabel presente e Aquibel futuro. Tudo isso merece o desenvolvimento num curso que vai ser feito, né? Então, Lacerda perturbou com o seu passado o presente e o futuro do Brasil. Tentou-se ainda alguma coisa com Juscelino Kubitschek de Oliveira, que trazia também muitas memórias dos mundos internos, que foi agraciado pela Sociedade Brasileira de Eubiose, então Sociedade Teosófica Brasileira, com uma cruz, a cruz do sacrifício, mas com uma comenda, como sendo um ilustre brasileiro. E tentou também JK, que tinha a memória de ter sido um faraó, e o foi, a memória de uma construção ciclópica enorme, que foi Brasília, né? Ele cumpriu a sua função de fundar Brasília, porque trazendo para o centro do Brasil a irradiação da civilização e da cultura ficou mais expandida. Então, JK foi uma forma de governo positiva, né? E a forma de governo, porque o mestre, o professor Henrique José de Souza dizia assim: tudo pela sinarquia e nada pela anarquia. Sinarquia é um governo estabelecido com os padrões da natureza humana evoluída, e anarquia é isso que está acontecendo. Estamos anárquicos, né? E se nós não consertarmos isso, ninguém conserta, nós que estamos aqui. Nós somos veículos de um conserto, mas veículos conscientes. Trabalhamos os nossos valores e os colocamos, né? Então, o partido, tomar partido é quebrar o todo. O nosso partido chama-se Brasil. O melhor para o Brasil. É o que temos que fazer. Temos que descobrir esses valores e divulgá-los, irradiarmos esses valores. Não podemos tomar partido, ou seja, partir a coisa que tem que ser geral. Tem que ser realmente holística. Então, nesse raid que eu fiz, nós tivemos Pedro II, Vargas e Juscelino como esteios de um conhecimento maior que poderia enfeixar, globalizar os reais destinos da nossa pátria. O futuro é vencermos esta mania de falar democrático. Democrático foi num governo estabelecido na Grécia, quando os valores e o povo eram circunscritos. Falar em democracia num povo de variados matizes evolucionais e que se conflagram. Eu disse outro dia, a respeito dos que não querem responsabilidade, sempre atribuem a culpa aos outros, ao próximo. E nós estamos vivendo esse campeamento extremamente danoso para a nossa evolução e para a evolução do país. Isto, falar-se em sinarquia é utópico, não vai acontecer. Não adianta pôr o nome partido sinárquico brasileiro que ninguém vai entender. A Maria vai com as outras, sim. Aí adere, acha simpático, gosta do cara, tem simpatia, mas não vai entender. Nós temos que... É como no organismo, o que cura o organismo são as células, não são os tecidos ou conjuntos, são as células individuais. Nosso organismo
vivo, biológico, se cura pelas células, que têm e merecem um estado de coisas equilibrado, uma nutrição adequada e todas as facilidades de se viver no país em que o sol aparece quase sempre. Então, meus amigos, eu queria falar um pouquinho hoje, já falei, a respeito da política. A política errônea para o Brasil. Tudo que é obrigação e violência é contra o estado de consciência que nós devemos alcançar. Por isso eu sou apologista desses seres que no passado mostraram que o Brasil poderia e pode ter um destino diferenciado. Espero falar o que estou dizendo para as autoridades ainda neste ano que está começando de 2022. Este ano está começando e eu tenho também um trabalho junto à Administração da Justiça do Brasil, que vou fazê-lo. Eu tenho que fazer as correções das minhas incúrias do passado que se traduzem em perturbações de saúde. Estou caminhando para isso e ainda vou dizer muita coisa a vocês num curso que vamos estabelecer. O curso não é para vocês aprenderem a matéria descritiva, é para vocês aprenderem um novo comportamento diante dos valores que aí estão. Fico muito feliz de vocês terem me ouvido, hoje foi um pouquinho mais longo, mas o título é Pedro II e Vargas. E trouxe também, na rabeira disto, a figura de Juscelino Kubitschek, em cuja casa estive, casa de seu nascimento, na cidade de Diamantina, no estado das Minas Gerais. Então, eu acho que estão apanhados aí. O futuro é não ter partido, é ter um processo globalizado de direção dos nossos destinos para apaziguar esta guerra política. O que é política? É a arte e a ciência de governar. Parece hoje a arte e a ciência de aniquilar os candidatos que se opõem ao que eu penso. É assim que está o estado de coisas, a beligerância. Na Índia existiam os brahmanes, os kshatriyas, os vaishyas e os sudras. Eram quatro classes sociais. Hoje, com essa mescla, não existem mais classes sociais, pelo menos no Ocidente. Ainda na Índia se respeita um pouco essa sequência. Os brahmanes eram os pensadores, os filósofos da direção do país. Os kshatriyas, os guerreiros, aqueles que tomavam conta dos excessos cometidos contra a boa organização. Os vaishyas eram os negociantes e os sudras eram os operários. Só que existia uma quinta categoria, que eram os párias, que não se classificavam em nenhuma das classes sociais. E, engraçado, párias lembra um palavrão, né? Párias. Eles estão aí, todos estão aí. E no meu livro segundo, eu falo da razão deles estarem aí. Vou divulgar mais minhas obras, porque eu as escrevi para mim e também para todos. Então elas têm que ser divulgadas. Eu agradeço vocês terem me ouvido. Espero que eu tenha trazido alguns pontos de reflexão para todos. Um grande abraço e até a próxima vez. Obrigado.